Fala galera, meu nome é Lucas Reis e hoje eu vou fazer uma videoaula de PHP. Hoje, como será a minha primeira aula, videoaula no canal sobre PHP, eu irei ensinar um pouco das variáveis. Ou seja, as variáveis no PHP têm como função de exercer muitas finalidades. E é o seguinte: cada variável tem o seu valor e as variáveis elas não podem se repetir. Esse é o contexto básico. Hoje irei trabalhar com a plataforma do PHP e você precisará dos seguintes requisitos para poder rodar o PHP. Você precisará de XAMPP. XAMPP nada mais é que um programa de web server instalado e integrado o Apache, é o que faz rodar o localhost. Juntamente vem o MySQL, que é para poder fazer conexões com o banco de dados, que nessa videoaula eu não irei ensinar, irei ensinar algumas aulas mais à frente sobre o MySQL. E também vem instalado o PHP, que é a plataforma gratuita que eu irei ensinar hoje. Então é o seguinte: para o seu site, ou seja, para você começar a trabalhar com PHP, você deve ter instalado o web server. Nesse caso eu estou utilizando o Wiz, que é um web server do Windows e que na próxima videoaula eu estarei ensinando a instalar esse web manager em seu computador ou VPS ou em qualquer algo do tipo que utilize o servidor Windows, o sistema operacional Windows. O seguinte: para poder você começar a programar com o PHP, você deve ter primeiramente no seu computador o PHP. Já o WIS, que é o Internet Information Service, ele vem já integrado o PHP. E então, para poder rodar e você visualizar o arquivo, você deve nomeá-lo de index. O nome do arquivo deve ser index e deve terminar com o PHP. Por exemplo, se eu colocar esse arquivo com o nome de home, quando eu acessar o localhost, vai dar um erro 403, forbidden. Por quê? Porque é o seguinte: ele não está habilitado as visualizações de diretórios quando dá esse erro, ou seja, o Wiz ele não permite que você possa ver as pastas e os outros arquivos dentro do seu computador. Isso daí é só com uma permissão e com um plugin instalado do Wiz. Já se você estiver utilizando o XAMPP, certamente você verá que terá sim exibirá o home. Por quê? Porque os diretórios estão habilitados no XAMPP por default, ou seja, já está habilitado. Após a instalação ele habilita automaticamente, sem a sua autorização. E também, numa breve videoaula, eu irei ensinar a bloquear as visualizações de diretório. Porque muitos safados, muitos espertos podem acessar conteúdos que você não deseja e que não permite que eles visualizem. Então é o seguinte: como vocês podem ver, deu erro 403 aqui no localhost. Para poder você entrar diretamente no localhost sem ter que digitar /home.php, você deverá renomear esse arquivo para index. Quando você renomear ele para index, você poderá acessar ele normalmente sem um index e com o index.php. Estão vendo? Seguinte: eu irei ensinar as definições das variáveis. O que são as variáveis? As variáveis elas não podem se repetir. Ou seja, cada variável tem que ter o seu nome, tem que ter a sua função e assim por diante. E o PHP, você deverá começar sempre e terminar sempre com as seguintes tags. Você sempre deverá começar o PHP com esse código e finalizá-lo assim. Caso você só deixe assim, é claro que irá acontecer um erro no servidor. Olha lá. É que deixa eu habilitar aqui para poder exibir os erros do servidor. Calma aí. Desculpa, peço perdão.
Vamos ver agora. Calma aí. Viu? Ele vai falar que deu um erro de sintaxe, ou seja, que o código não teve um fim. Quando acontece esse erro, quer dizer que você começou a tag PHP e não finalizou. Então, como eu disse, você deverá sempre fechar assim. Mas mesmo vai continuar dando erro porque o as dada aí não pode ter, não pode rodar sem uma variável. Olha lá. Vai falar que esse as dada aqui está errado. Então é o seguinte, vamos começar a partir das variáveis. As variáveis, elas devem sempre começar com um cifrão. Cifrão, sinal de dinheiro. Vocês sempre deverão começar com ela. E ela poderá ter qualquer nome. Ela não poderá ter C cedilha, não poderá ter til, não poderá ter acento circunflexo ou muito menos acento agudo. Ela deverá ser um texto normal. Ela poderá ter underlines e ter continuação. Ela não pode ter underline assim. E ela não pode ter traço. Eu irei ensinar mais para frente como utilizar uma variável com esse traço. Então vamos lá. A minha primeira variável se chamará nome. Então terá o valor de snome. Aí você me pergunta, mas e depois disso? Então, para sua variável realmente rodar, você deverá começar com aspas, começa com aspa e termina com outra aspa. E bota um ponto e vírgula, sempre. Ou você poderá utilizar aspas duplas, mas eu recomendo que utilize a aspa. E uma variável sempre deverá ter isto, sempre, aspa. Seguinte, agora eu vou definir essa minha variável, o snome, com o meu nome. Então, o snome será Lucas e o smeio será o nome, meu nome do meio, Reis. Aí você já definiu uma variável. Agora, vocês verão que é o seguinte, quando você digita essa variável, ela não irá aparecer no seu código e nem no visual source. Por quê? Porque o PHP ele é restrito dessa parte daqui. Quando o conteúdo está dentro das tags do PHP, ele não pode ser visualizado, ninguém pode roubar, não tem como, não é possível roubar um código PHP e as variáveis se elas estiverem dentro deste código. Agora, vocês podem ver que se eu digitar fora aqui dessa linha, ele vai trabalhar o HTML. Olha lá, ele vai trabalhar o HTML. Agora, se eu quiser trabalhar o PHP com o HTML, é muito simples. Você precisará fazer assim, echo, ou poderia usar o print R, que eu irei ensinar mais para frente. Echo. Depois vamos usar o print aqui. Para você exibir o seu nome lá no documento principal, você deverá ter o echo. O echo ele vai fazer uma função, ele executa uma função automática do PHP que faz transformar o código aqui dentro, a variável daqui de dentro do código em HTML. Por exemplo, eu defini aqui o snome, eu deixei definido que é Lucas. O echo, se eu colocar echo sLucas, se eu dar um F5, calma, foi um erro meu. Se eu dar um F5 e fazer assim, o PHP, desculpa, o echo ele terá essa função. O echo sempre deve começar com aspa e finalizar com aspa, ponto e vírgula. Quando eu fazer isso, eu deverei colocar aspa. Quando você coloca aspa, ele vai exibir o HTML. Ele vai ler como o HTML. Agora, se eu quiser definir uma variável, eu terei de fazer assim. Abre duas aspas, normal. Abre outra aspa, dois pontos, aspa. Em meio desses dois pontos, você bota a variável que você deseja exibir. Viu? Ele exibiu a variável que você definiu. Agora, se eu quiser definir a minha variável do meio, eu deverei colocar
as duas aspas, os dois pontos e o nome da variável aqui no meio. Se eu salvar o documento e ir lá, vai falar que o meu nome é Lucas Reis. E você pode ver que ele não vai jogar a variável no HTML. Ele só vai jogar o código, o texto que está sendo definido pela variável. Então é isso, galera. E essa foi a minha primeira videoaula. Eu peço desculpas se eu errei em algumas partes. Peço desculpas se eu deixei alguma informação em branco e que na próxima aula eu irei tratar sobre o while, if e o else, que são as funções principais do PHP para você rodar um código dinâmico e muitas outras coisas. E eu posso afirmar que mais para frente eu irei ensinar, fazer alguns vídeos tutoriais de como configurar o WIS, que é o Internet Information Services da Microsoft. Irei ensinar em configurar o Champ, que é uma plataforma open source da Apache Group, que eu esqueci o nome agora dos caras lá. E irei ensinar muitas outras coisas. E peço desculpas se eu travei alguma hora e tal. E que deixem as sugestões aí nos comentários. Deem seu joinha se você gostou do vídeo. Vá no... Clica em inscreva-se se você gostou do meu canal e deseja acompanhar os meus próximos vídeos sobre PHP. E é isso, galera. Um abraço e até mais.